Muito bom, né? Muito bom. Agora sim, estamos chegando aqui para dar bom dia, para dar aquele bom dia legal para o Dr. Maia, neste último sábado do ano, viu? Último sábado de 2024, Dr. Maia. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Como estás? Tô aqui, né? Tô aqui meio suada com calor. Tá entrando um calorzinho agora, depois de um certo frio, né? Pois é, não, e sabe que fez 2, 3 graus da serra, um dia esse da semana aí, fez um calor bem fora do normal, né? E sabe o que aconteceu? A minha mãe, ela tá me dando um alerta. Minha mãe tem quase 100 anos, né? 94 anos. E É? ela tá me dando um alerta. Ela disse, minha filha, o frio que vai fazer nesse inverno vai ser como nunca se viu. Eu digo, tá, mãe, mas tu viu nas cartas do tarô, tu sonhou? Ela, não, vai por mim. Nós vamos ter um frio fora do normal nesse ano. Aí ela me deu lá, mas porque o tempo agora no começo do verão tá muito frio, as manhãs estão muito esquisitas e tal. E eu nunca ela tinha me dado nenhum tipo desses toques, né? Então, tô passando aqui, né? Ela não é a mãe de nada, não tem nada a ver com fazer Ela é uma previsões e tal. estudante de meteorologia. Nem isso ela é, tadinha. Mas ela tá bem convencida de que nós vamos ter um inverno rigorosíssimo. Bom. Considerando que Eu acho. caiu neve no deserto de Saara esse ano, tudo pode acontecer, né? Choveu bastante lá, né? Choveu muito, caiu neve. Como era? Na Arábia Saudita, há 2 semanas atrás, caiu muita neve lá. Eu acho que são essas alterações cíclicas do clima, né? O problema é saber se a gente vai ter cobertor para tudo isso, né? Não, acho que tu vê, esse friozinho do verão aqui é um friozinho leve, né? Ah, sim. Eu diria que até é bom que venha para tirar esse excesso de calor que provavelmente a gente já esperava, né? Correto. Eu acho que esse nosso trauma é exatamente isso. Imaginar que vai vir um calor assim absurdo, entendeu? E aí, de repente, começa a fazer uma coisa mais fresca, menos calorenta, mais, né? E aí, o pessoal meio que se perturba para isso. Doutor Maia, essa é uma boa começo aqui da nossa conversa para falar do ser humano, né? Como nós somos influenciáveis e impressionáveis, né? É como... Não tem dúvida. Não tenha dúvida, né? Tudo nos assusta um pouco. Não, eu ia dizer que realmente a cada ano mais previsões, quase sempre 80 ou 90% das previsões são para o ano que vem negativas, né? Dramáticas. Sempre dramáticas e cheias de visões. Os astros estão conspirando e tudo está ficando estranho e vai acontecer algo muito grave. E, na realidade, mais ou menos tudo se mantém como a gente está acostumado ao tempo da nossa vida, né? Estamos aqui desde tanto tempo que nascemos e quais foram as grandes mudanças climáticas ou ligadas ao planeta que nos abalaram muito, a não ser situações determinadas que a gente sabe que existem, né? Inundações, chuvas excessivas, mas nada assim cataclísmico, né? Como algumas previsões colocam, né? Mas essa é uma tendência, né? Eu lembro, nós que somos lá da década do meio do século passado, né? A Isso. gente tá o quê? Nós estamos no mínimo quase 50 anos, 60, 70 anos, a todo final de ano esperando coisa pior no ano que vem, né? Nunca tem
Um ano que diga, não, pode ficar legal, porque ano que vem vai ser tudo bom. Vai só ter coisa boa, só tem previsão de tragédia. É por isso que a gente acaba ficando pessimista. Até hoje eu estou esperando um asteroide, um cometa que bata na Terra, não veio ainda, né? Sim, isso começou o quê? Na década de 40, 50? Que ia chegar, né? Exatamente. Tem que ter muita paciência para tudo isso. Mas eu ouvi, doutor Maia, isso é real, tenho testemunhas. Eu ouvi um menino de 15 anos dizendo que ele está preparado, que ele não vai ter muito tempo para viver, que talvez tenha mais aí uns 5, 6 anos, e que então ele não tem assim muita perspectiva de futuro, de tal, né? Está esperando o arrebatamento. Então, assim, eu fiquei pensando naquele menino ali, que obviamente ele está dentro de um contexto, ele está dentro do meio ambiente religioso, de hábitos, de familiares, né? Está ali dentro daquela história, naquela narrativa ali, da família dele. Mas se tu olhar em volta, tu vai ver que está meio difícil tu pegar uma narrativa diferente. Por quê? Porque tem as previsões de meio ambiente, que são dramáticas, né? De esquentamento da Terra, de derretimento das calotas polares, as cidades todas que vão ser devastadas e vão ficar vão ser absorvidas pela água, né? Vão ser inundadas. Se não isso, as guerras, no caso dele, ele falou sobre a guerra e a possibilidade de uma guerra nuclear. Então, é uma situação que para nós pode ser só um papo meio aleatório de tudo que a gente já ouviu nos últimos 70 anos, mas para essa gurizada que está chegando agora, que está aí curtindo, talvez na cabeça deles, os últimos anos da história da humanidade, porque disso ele também falou, e isso tudo ele viu no TikTok, tudo isso ele acompanha no TikTok e coisas da Bíblia. Aquilo ali, sabe que na hora eu meio que dei uma risadinha e tal, depois eu fiquei bem angustiada com aquilo, sabe? Uma criança sem perspectiva. Eu acho que talvez assim um jovem curioso, um jovem mais curioso e mais ligado, porque hoje a curiosidade através das redes sociais é possível tu ter acesso imediato à informação, é só ativar um GPT, o Google, ou qualquer um desses lugares onde a resposta é imediata àquilo que tu pergunta. Realmente, os jovens mais curiosos têm acesso a essa informação. E essa informação, a mais quente de todas, é a possibilidade de uma guerra nuclear. Essa é a que constantemente, desde a década de 60, está no ar, desde que foi produzida a primeira bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, está aí o exemplo. É uma possibilidade de autodestruição da nossa civilização, ou pelo menos uma fratura na civilização de ordem absurda, né? Então, acho que é uma previsão de jovens que são curiosos. E aí tu tem razão, né? Porque se o jovem tem acesso às informações negativas em relação ao futuro, a visão deles em relação ao estar aqui e a vontade de participar da sociedade, viver a sociedade de uma forma mais, vamos dizer assim, degustativa, de gostar de estar vivo e ter um futuro na frente, ela fica meio apagada mesmo, né, nessas visões negativas. Mas também tem as visões positivas que, tirando uma guerra nuclear, o progresso científico vai avançar cada vez mais, né? E as coisas então vão se tornar cada vez mais fáceis. Até eu estava vendo agora uma reportagem que dentro de 5 a 10 anos, quase todas as casas poderão ter um robô que fará serviços domésticos os mais variados, e isso seria um avanço incrível, inclusive baseado na inteligência artificial. Então, esses são os lados positivos,
mas alguns enxergam de forma negativa, né? Claro, essa coisa assim, né? A questão que me causa é que se a gente tem esse olhar que consegue captar essas outras possibilidades e ver que elas são realmente possíveis e que a gente também já está acostumado a ter essa experiência de o mundo vai acabar, a nova era está chegando, no ano 2000 tudo termina, a gente passou por isso, né? Tantas previsões catastróficas e tal, e a gente sabe que não vai acontecer. Como é que fica a cabeça da criança, do adolescente? Porque ele não consegue fazer esse joguinho do contente, assim, né? Quer dizer, tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem má, como tem coisa boa. É depois de um Exato. certo equilíbrio emocional que só a idade nos dá, né? E como é que fica a cabeça da criança, né? Como trabalhar com isso? Pois é, o que nós estamos falando agora já é um sinal assim de um certo alerta para que, vamos dizer, os responsáveis, então, pelos adolescentes atuais, que seriam os pais que teriam, então, uma cabeça hipoteticamente melhor, pudessem fazer esse contraponto, né? Porque hoje em dia está muito em voga o que a gente chama de narcisismo negativo, quer dizer, eu chamar atenção e ter atenção muito grande dos outros através de uma visão pessimista, né? Uma visão negativa, meio até masoquista, né? De ter prazer no sofrimento e na dor, né? Que é uma das características do nosso tempo. Eu chamo muito mais atenção trazendo notícias negativas e ruins do que eu ser um sujeito, vamos dizer assim, hipoteticamente feliz e trazer ideias positivas. Eu chamo muito mais atenção com ideias negativas e isso me dá, que eu chamo então narcisismo negativo, uma visão muito maior do que aquele que é otimista e positivo, né? É interessante isso na nossa sociedade, né? A fake news é muito mais interessante do que notícias reais, né? E como está sendo preferida, né? Parece que as pessoas gostam mais da fake news, né? Exato, porque parece que há um certo masoquismo social de já que a felicidade é uma coisa assim tão chata e até ingênua, quem sabe o negativo não seja melhor, eu chamar atenção, ficar pontuando coisas negativas, ruins e colocando isso pode acontecer assim, a guerra atômica, porque o baixinho da Coreia do Norte vai lançar a primeira bomba e está ajudando a Rússia com seus soldados. Segundo a Ucrânia, já morreram 3.000 coreanos na luta lá na Ucrânia e assim. Isso dá uma tesão assim negativa, né? Uhum, sim. Que todo mundo fica encantado negativamente. Por isso que eu estou chamando de narcisismo negativo, onde eu chamo a atenção para mim, ganho com isso, porque trago terríveis notícias. Incrível isso, mas é que a maioria, e eu detesto falar isso, mas, por exemplo, se eu falasse, nós aqui falarmos sobre questões bem bizarras, amedrontadoras, sexualizadas, erotizadas, se nós fizermos esse tipo de fala, nós vamos ter uma atenção 90% maior do que nós temos. O programa da Beatriz e do Maia tem 50 tons de cinza. Isso, aí deu, né? Nós vamos estar na boca do balão, assim. Mas se a gente Exatamente. vai tentando equilibrar e falar coisas mais coerentes, mais assim de crescimento e tal, o interesse naquilo que está sendo dito é mínimo. É mais ou menos como, por exemplo, você colocar isso aí, um diretor de rádio uma vez fez quase uma semana de discurso para gente. Se tu ficar falando sobre coisas positivas e coisas educativas e coisas assim que que enobrecem, tu vai ter uma atenção X. Agora, se tu falar de tráfico, de droga, de violência, de sexualidade, de terror, de qualquer coisa parecida assim, tu vai ter 90% de audição.
Pois é, aí nós entramos naquele ponto que nós falamos no filme, a substância, né? A adrenalina é um hormônio, uma droga interna do corpo que dá uma euforia, energia, tudo mais. E a degradação, o adenocromo, que é a degradação da adrenalina, aparece quando a gente está mais odioso, mais medroso, mais sentindo agredido e raivoso. E tu vê que é um paradoxo isso, quer dizer que o negativo é levado em conta no sentido assim que o adrenocromo é entendido como uma substância que dá mocidade, que até dá vida eterna, buscando então um caminho assim negativo para se sentir vivo e forte. Olha o paradoxo, né? E aí no filme a substância é uma coisa boa, entre aspas, é como se fosse então um caminho para a eterna juventude que daqui a pouco se transforma no contrário. Então, viver as coisas negativas parece que há uma tesão oculta, por isso que eu chamei de narcisismo oculto, uma tesão oculta de viver intensidades negativas e aí ter um sentido de vida negativo, mas carregado de sentido não negativo. Olha que coisa interessante. Olha só, a Silvia diz assim, ó, é que a verdade é monótona. Tu sabe que na história sempre a fofoca, revistas de fofocas, mundo imaginário da vida alheia, sempre é mais interessante, sempre teve mais audiência. Ratinho, casos de família, são exemplos disso. Exatamente, por isso que eu lembrei da substância, mobiliza em nós tensões hormonais degradadas, vamos dizer assim, que nos fazem sentir um prazer masoquista ou sádico nas relações, que é o que a gente mais vê dentro das relações mais íntimas, casamento e tudo mais, relações onde parece assim que o sentido é todo negativo, masoquista ou sádico e que tu não consegue sair daquela relação. E quando sai, parece que tu perdeu uma coisa muito importante, que é a vivência negativa carregada de sentido oposto ao que deveria se viver. Então o amor, que é aquela coisa maravilhosa, fica sendo visto assim como algo que eu sempre busco, mas vivo num negativo masoquista ou sádico, em que eu estou sempre mal e o outro também está mal comigo e eu não consigo sair disso e não resolvo, como se não houvesse solução nenhuma. A Fanca diz assim, o livro O Animal Social, do Eliot Aronson, fala exatamente dessa manipulação que todos nós somos vítimas, consciente e inconscientemente. O Animal Social, não conheço. Depois vou procurar saber, né? Se fala muito nisso, né? Mas tu vê que os dramas e as coisas sociais de relacionamento, tanto microsocial familiar como social mais amplo, é sempre uma crise constante e uma problemática constante e aquela luta que a gente viu ligada ao poder, ao desvio do uso do poder e algo negativo sempre em andamento e uma espécie de briga constante de interesses, principalmente interesses os mais diversos, levando em pouca conta o outro. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que ouve programas de, polícia, programas policiais, tá? Onde aparecem muitos assaltos, muitas situações de medo, de rua, expectativas negativas e tal, também violência sexual, violência doméstica e tudo. A pessoa tem um certo prazer em saber que com ela isso não acontece, portanto eu estou vendo o que acontece com os outros e graças a Deus eu aqui estou tão bem. Isso não dá uma certa satisfação, meio ao contrário? Não sei se estou
me fazendo Não, é entender. que aí tu falou naquilo que a gente sabe que a indústria do filme de terror e ligado à agressividade, parece que a agressividade, o terror, o medo, são essa situação que eu falei de uma substância que seria então o adrenocromo, que eu vivendo essa situação eu me sinto vivo, eu me sinto mais inteiro, mais, vamos dizer, vibrante. É uma espécie de energia negativa onde o terror e o medo, ao ver as coisas ligadas ao erotismo também, as coisas eróticas e agressivas, é como se eu realizasse hipóteses negativas em mim que nunca sairiam, vamos dizer, da minha fantasia ou da minha imaginação. Mas a possibilidade de viver ouvindo e olhando isso me dá uma sensação de eu poder exercer uma espécie de perversidade pessoal de cada um de nós, oculta e, vamos dizer, silenciosa. Então, eu olhando, esse prazer me dá, ao mesmo tempo, pode levar para esse lado que tu falou. Eu vejo isso tudo, mas estou em segurança. Mas eu estou falando mais no prazer oculto de ver a dor, a agressão, a violência, o abuso, o sequestro, como algo assim que me deixa mais vivo, mais denso comigo mesmo. Então, de certa forma, é uma visão, é uma coisa meio perversa, mas guardadas as proporções, ninguém pode dizer que eu estou agindo mal, né? Sim, mas tem um prazer oculto ali. Isso, é por isso que eu digo que o prazer oculto no sadismo e no masoquismo tem uma linha quase de sexualidade oculta, de prazer. Uhum. Por isso que é difícil entender isso, que eu posso ter um prazer masoquista e ao mesmo tempo que me queixo daquilo que me faz sofrer, eu de certa forma degusto ocultamente para mim esse prazer oculto. E o prazer oculto também no sadismo de dominar, de usar, de abusar, de alguma forma manipular o outro, tem um prazer oculto que malandramente eu faço da melhor forma possível, numa linha, vamos dizer assim, que me deixa bem, mas ao mesmo tempo eu não sou visto negativamente por isso que eu faço. Então, essa é uma das grandes dificuldades de lidar psicologicamente com mudanças de situações terrivelmente agressivas e problemáticas intrafamiliares ou sociais. Agora, isso me fez pensar assim, ó, antigamente, não tão longe assim, as pessoas para terem acesso à pornografia, eles teriam que fazer compras em algum lugar. Teriam que comprar uma revista, teriam que comprar um DVD, né? Teriam que comprar um desenho, sei lá, alguma coisa assim. Hoje tu tem no teu próprio e permitidíssimo, todo mundo tem no teu celular, certo? Tu não precisa mais ir lá fora comprar ou buscar com alguém, basta usar o dedo. Tu vai entrar Exato. em contato e tal. E tá totalmente invisível para quem quer que seja, porque tu pode dizer que tá ali, né? Conversando com alguém, tu pode dizer que tá numa rotina de, sei lá, né? Até estudando alguma coisa e tu tá ali 1, 2, 10, 20 horas tendo acesso a esse tipo de entretenimento. É por isso que hoje o número de pessoas que estão sendo flagradas e até mesmo presas ou por coisas do gênero, pedofilia e tal, aumenta, conforme eu li esses dias, aumentou 700% nos últimos 10 anos. Exato, por isso que eu digo que esse caminho, vamos dizer assim, onde eu percebo o abuso do outro, o sadismo ligado à manipulação do outro, o masoquismo do sofrimento, parece que tem um eco muito grande em todos nós, dependendo de cada evolução pessoal, em que essa busca pelo terror, pelo medo, pela visão do abuso, pela tortura do outro, as torturas, vamos dizer assim, sempre foram algo quase impossível da gente entender
e o abuso, mas quando eu ganho o poder de ser um torturador, eu posso degustar isso de uma forma assim maravilhosamente bem, como se eu degustasse um afeto positivo. Só que isso é proibido e oculto, né? Então tem que ser oculto mesmo. Mas o acesso à informação e essa capacidade de eu ter acesso a todos esses tipos de, que a gente chama darknet, né? Se tu tem acesso à internet negativa, onde existe tudo que tu pode imaginar de impossível, que é possível, há um degustamento perverso que parece que nos habita a todos. Eu essencialmente quero me ver como uma pessoa boa, capaz, que, vamos dizer assim, socialmente irreparável na minha conduta e na minha maneira de ser. É assim que eu gosto de ser visto pela sociedade. Mas no meu recôndito interno, se cada um pudesse nos ver e nós nos vermos a nós mesmos nessas zonas mais internas e mais perversas que nos habitam, nós teríamos grandes surpresas e que, na realidade, são segredos ocultos de cada um de nós. E que muitos, então, procuram, através dessas facilidades atuais da comunicação, degustar o abuso e as vivências de abuso lá longe, mas ao mesmo tempo perto, num sentido quase que automasturbatório, quer dizer, eu degusto, eu gosto de ver filmes de abuso sexual, incestuosos, tipos de relações sexuais, os mais diversos, quer dizer, está acessível a todos nós e são segredos altamente pessoais, né, Beatriz? Sim, sem dúvida. Se nós hoje temos uma transparência e um acesso a tudo, a individualidade está causando um fechamento cada vez maior do indivíduo, assim, né? Quer dizer, a pessoa, estamos num mundo transparente, onde todo mundo sabe de todo mundo, não sei o quê, mas eu vivo dentro de um ovo. Exato. E esse ovo tem partes de clara e gema meio escuras, né? Exatamente, tá meio galado esse ovo aqui, né? Pois então. Aqui estão me Mas tu perguntando. sabe que eu gosto de degustar a parte oculta do meu ovo. Pois, doutor Maia, o pior de tudo é que tu não consegue admitir que tu tem isso, né? Tu acha e Ah, flagra não? diretamente no outro. O outro tu vê todos os defeitos dele, rapidinho. Agora, os Não, teus, tu é a pessoa mais querida do planeta, né? então é aquilo que a gente seguidamente vê, né? Quando eu digo Uhum. assim, tu tá triste ou tá, vamos dizer, te sentindo meio vítima da sociedade ou do ambiente ou dos outros, tu tende a ficar, para te defender, bastante crítico do que está lá fora Aham. e dono de uma verdade pessoal. Mas eu nunca, é difícil eu fazer exatamente a crítica vinculada ao dentro de mim. Vem cá, por que eu estou assim? Os outros sempre são o inferno e eu sou o único anjo ou ser santo que vive nesse mundo. Esse é o primeiro passo de um autoconhecimento, de uma visão interna de que espécie de mundo eu tenho internamente que eu preciso jogar tudo para fora. O problema sempre está lá fora, sempre é o outro. Mas o outro está dentro de mim. Tu pode ver que numa sociedade como a nossa, eu não existo sem os outros. Mas os outros são um horror por eles. Os outros é que fazem tudo isso. Eu sou essencialmente bom. Olha, por mim, toda a humanidade seria feliz. Há uma tendência grande a entender que eu sou o mais correto de todos e o mundo é que é Ninguém me violento e entende. extremo. Ninguém me entende. Como eu sou legal, né? Exatamente. Mas isso eu vou ter que dizer. Eu penso assim, eu sou a coisa mais querida. Não tem. Quando eu penso numa realidade bem pessoal, assim, eu digo, não, como eu sou legal, como eu sou boa. É que o povo não Exato. me entende, né? Ninguém me entende.
Mas temos aqui uma fala de um amigo que diz assim, ó. A mãe dos meus filhos só vê o defeito em todo mundo. Me separei dela há 10 anos. Perdi todo o crescimento dos meus filhos que me odeiam. E quando conversamos numa festa de família, porque as famílias todas se conhecem, crescemos juntos, ela só fala mal de todo mundo. Nunca mais casou. Eu já estou casado de novo, meu casamento é bem infeliz, mas está valendo. Eu odeio essa mulher, mas Dr. Maia, às vezes penso que ela nunca saiu da minha vida. Interessante. Ó, tu vê, como eu Nunca disse saiu antes, mesmo. o outro está dentro de mim. Então, na medida que eu me relaciono comigo, vendo o que o outro está dentro de mim, como ele disse uma coisa muito importante. Esse lado dela, que é muito ruim, que obrigou a me separar dela, e ao mesmo tempo eu estive muito tempo com ela no sentido positivo, quer dizer, eu quando a conheci, eu amei, eu tive uma vivência boa, mas a vivência de bom e mal se misturam. É quase aquela frase comum que diz ao bom Deus, mas o diabo está logo ali do lado. Quer dizer, essa visão de duplicidade interna, onde Deus não criou o lado ruim e que Deus não tem nada a ver com o que... Porque eu não consigo... Puxa, Porque eu não acredito que... estamos com um problema aqui na comunicação, né? Tem um problema, tá cortando muito aqui. Vamos ver se melhorou, doutor Maia. Fale um pouco. Tu está me ouvindo bem? Não, sim, mas está cortando. Cortando, né? Só preciso que o senhor fale para eu saber como é que está agora. Não, eu estou te ouvindo bem. Imagino, mas nós aqui não. Tem um corte, que está acontecendo um corte, mas pode ser só por algum movimento aí que o senhor fez, alguma coisa. Assim não, eu não me lembro assim. Não fez nada, né? Está parado. Então, continua, por favor, vamos só verificar se não precisa refazer a ligação. Sim. Não, eu estava falando isso, que o outro habita dentro de mim, eu não existo sem o outro interno. Então, o que eu quis dizer é que se eu vejo no outro o mal, o horror, a agressividade, eu só posso fazer isso porque eu também estou envolvido nisso, que é o outro. E aí a minha dificuldade é fazer essa, vamos dizer assim, visão dupla, aonde, como ele disse uma coisa muito importante, o outro, ela ainda está dentro de mim. Isso. Quer dizer, a visão dela dentro dele é algo que está misturado com todo o amor que ele desenvolveu por ela no início e viveu tempos com ela. Então, a dor, o amor e a dor se misturam, havendo então uma entrada dentro de cada pessoa do outro negativo e do outro positivo. Essa mistura positiva-negativa é o que a gente chama de zonas, vamos dizer, masoquistas e sádicas, que habitam a maioria das relações. Então, esse é um dos caminhos mais complexos de autoconhecimento e de visão interna de mim mesmo. Porque senão eu fico sempre dividido e cindido. O problema é sempre o outro. Eu nunca vejo como ele, que essa colocação dele é um insight poderoso. Ela ainda está dentro de mim. Quer dizer, a vivência que ele teve com ela, positiva e negativa, criou uma estrutura mista que o habita internamente. Então, por isso que as terapias são importantes quando eu consigo entender mais profundamente essas misturas que me habitam internamente.
Mas isso é uma das coisas mais complicadas e difíceis de avançar, porque a maioria das terapias tem grande dificuldade de chegar nesses lugares tão sofisticados como esse que ele falou. Sim. Mas ele é Tem uma uma. pessoa que tem essa visão já É, mais avançada. e tá misturado família ali, tudo desde criança, né? Que ele conheceu ela Exato. desde criança. Tá bem misturado, assim. Mas eu achei que ele tá Até, legal. Não, porque ele não até tá agora reclamando. lembrei uma coisa assim de psicologia profunda que o próprio Freud falava no chamado masoquismo primário ou primitivo. E ele queria dizer que quando a criança está junto da mãe e a mãe vive a criança como fusão maior, a criança vive duas posições opostas. O grande amor da mãe e a dor de perder a mãe em determinados momentos, ou a dor de a mãe daqui a pouco ter depressões, ter tristezas, ter problemas seus que a criança não entende, que ela se afasta. Então há uma mistura entre dor e amor que pode matizar, dependendo da evolução dessa relação, que vai até os 6, 7 anos mais ou menos. Eu posso ter estruturas internas em que eu tendo a repetir essas buscas de relacionamento que tem grande afeto e grandes dores misturadas com o sadismo e o masoquismo. Isto é muito sofisticado, mas eu me lembrei agora porque essa pessoa falou isso e realmente todos nós temos zonas masoquistas e sádicas internalizadas e que aparecem na relação com os outros. Mas a tendência é sempre dizer o outro é que é culpado. Uhum. É bem fácil, né? Doutor Maia, eu me lembrei de uma frase que é de uma música do Chico Buarque, que diz assim, ó, eu acho que isso é tão real, né? Quero ficar no teu corpo feito tatuagem. E quantas pessoas, não apenas afetos, amores, paixões e amizades, mas assim, de um modo geral, quantas pessoas passam na vida da gente e se transformam em tatuagem, né? Elas não. Pode passar anos e anos e anos, a não ser que tu tire ali de uma maneira bem, assim, científica, né? Com medicina e tal. Tu não vai conseguir tirar. A pessoa tá para sempre ali na tua história. Pois é, por isso que eu acho que a música, numa frase, representa bem o que nós estamos falando, né? Que o outro me habita internamente. Até tem uma teórica da psicanálise que diz que nós temos dentro de nós estruturas que pensam, sentem e agem, como se fossem sub-eus, quer dizer, zonas internas muito representativas de um outro em mim, que Uhum. vem desde o passado remoto, quando a mãe e o pai eram outros em mim, e que os problemas deles nas relações comigo geraram o que eu sou hoje e as possíveis identificações repetitivas que eu vou ter durante a vida. Então, esta visão que ele trouxe é bem essa que tu te lembrou. Ela ainda está dentro de mim. E tu pode ver que na linha da saudade e da lembrança, vivências muito intensas ligadas ao amor e ao ódio e à agressão são lembranças constantes, muito fortes, que nos habitam. Sim. Outro dia a gente comentou aqui, não vou me lembrar quando foi, alguém nos contou que viu um ex-amor na rua e que ficou completamente paralisada e ela disse que não tinha mais nada a ver com ele, não tem, e nem lembra dele muito bem, mas que quando viu quase desmaiou. É porque tem essa figura que viveu dentro de ti no meio daquela estrutura toda com aquela pessoa, mas essa pessoa que estava viva naquele momento continua viva dentro de ti, ela só está quieta ali, né? Exatamente, a visão externa da pessoa ativou a memória afetiva e racional e ligada tanto ao racional como ao afeto, e que ela viveu, aí eu me lembrei da menina aquela, né, quando a gente chamava dos chamados objetos transicionais, né, que a menina na Isso. aula me mostrou o paninho, quer dizer, falou, porque eu falei que a gente tem
coisas bem objetivas de alta ligação afetiva, um paninho, um ursinho, um brinquedo ou alguma lembrança forte ligada a um objeto. E aí ela disse, doutor, agora eu consegui entender e vou jogar fora. Aí ela me conta na outra aula, em off, que quando foi jogar fora, paralisou e teve que voltar a guardar o paninho no armário. Tu vê que essa vivência da moça foi toda a vivência intensa que, quando ela viu aquela pessoa, voltou e tomou conta da estrutura de visão pessoal dela mesma, como se ela tivesse voltado no tempo arcaico daquela ligação intensa. E paralisou. Uhum. Bom, nós temos uma outra fala aqui, doutor Maia, que diz assim, por falar em sadismo, etc. O que o senhor pode dizer de nora e genro que debocham e fazem bullying da sua sogra em comum, enquanto filho e filha olham calados tudo isso como se fosse normal, do tipo, não dá nada? Pois é, essas brincadeiras, vamos dizer, irônicas e agressivas, é muito comum em relações familiares, né? E parece assim que é muito difícil tomar atitudes sem gerar algum tipo de briga mais violento que vai para um ponto onde dificilmente pode haver reparos, né? Então, essas estruturas vão se montando de uma forma que tem um que é mais violento, mais sádico, mais irônico e até assim, usando de forma jocosa agressões que na realidade são tomadas às vezes como brincadeiras, mas que ferem profundamente certas pessoas ou algumas pessoas. Mas são estruturas tão bem montadas, familiares, que dificilmente tu consegue manipular no sentido positivo. Por isso que se geram muitos afastamentos e distanciamentos de relacionamento, que é a única maneira de lidar com isso. Porque se tu for lidar num contexto assim de crítica direta, o mais poderoso e o mais sádico sempre sai vencedor. E no fim tu tem que fugir ou até pedir desculpa em determinados momentos. Porque é muito difícil essa percepção onde o narcisismo é dominante, porque é isso que eu disse, se eu sou dominante, mais narcisista, mais violento ao manipular o outro, eu ganhei uma zona de poder que dificilmente eu vou abdicar. E se alguém quiser me colocar fora disso, vai haver uma briga, vai haver um distúrbio, vai haver uma problemática que a maioria das famílias então se cindem, se separam, vão embora, não dá, não é possível lidar com isso dessa forma. Sim. Então as fugas. Talvez como é que a velha usa isso, né? Desculpa usar o termo velha, mas como é que a sogra tá vendo isso? Porque de repente ou ela tá vendo e achando que se ela fizer qualquer coisa, ela vai perder os filhos, ela tem medo de perder os filhos, ou ela realmente encara como uma brincadeira, não dá bola, né? Tem que ter, eu acho que a pessoa mais frágil aí no sistema é a sogra. E agora foi a sogra que existe em mim que se manifestou, né? A sogra que existe em mim aqui saiu que nem uma doida, né? Quer dizer, depende de como é que ela lida com isso. Porque, na verdade, o objeto do deboche, o objeto da brincadeira besta, o objeto do bullying é a sogra. Então, ela, como mãe de toda a rapaz ali, de todo o pessoal, ela poderia se posicionar, né? É uma posição muito assim, sensível, muito coitadinha de uma pessoa que tem poder ali. E que vai saber como é que ela vê tudo isso, né? Tu vê que são situações sociais bem diagnosticadas, mas de muita dificuldade de manipular e mexer. Sim. Porque, e os filhos são os dois bananas, né? Ou sei lá, assim. Olhando de fora, eu posso fazer um diagnóstico perfeito e tranquilo. Agora, mexer com uma estrutura dessas que ela está cristalizada no tempo e há muito tempo se montou dessa forma,
tu mexe com a estrutura de autoestima de cada um deles. E a tendência é dizer que tu tá me criticando e o que tu tem que ver com isso, né? Claro. Então aqui ele volta e diz, ela se cala. Medo de perder a amizade dos filhos. Acontece isso nos famosos encontros de família. Mas então, né, na verdade a sogra é passiva, né? Porque senão não aconteceria isso. Não, ela se estruturou de um jeito que Uhum. isso deve ou pode continuar assim, e qualquer mexida sempre geram-se perdas que podem ser essenciais e gerarem mais problemas depois de uma tentativa de resolver isso de uma forma, vamos dizer, não muito capacitada, vamos dizer assim, né? Aqui a provocação. E tu, Beatriz, faria o quê? Não vou dizer. Não vou falar. Deixa assim, né? Deixa quieto. É Não, melhor. cada um de nós tem uma É? opinião, mas é que são zonas complexas que é difícil haver uma mudança, a não ser que a pessoa, então, tenha uma capacidade muito grande de manipular, né? Sim. Agora, isso não deve ser muito incomum, né? Não, isso aí é uma das coisas mais comuns em famílias grandes, né? E que se reúnem em grupos assim, que vão evoluindo no tempo. A tendência é haver sempre problemáticas ligadas a relacionamentos mais ou menos, vamos dizer assim, problemáticos de cada um, né? Isso é o comum das famílias, né? Nós estamos É. agora querendo entender de uma forma mais sofisticada essas linhas que a gente chama de sadismo e masoquismo, com prazer oculto em estar sofrendo ou estar infligindo sofrimento. Agora, também, olha, eu quero trabalhar tudo isso aqui, né? Porque isso também não é uma provocação para ver o limite do teu companheiro, porque no tempo lá do passado, não bota a mãe no meio, né? Não mete a minha mãe no meio. Tu pode me xinga, faz o que tu quiser e tal, que a gente se acerta aqui. Agora, minha mãe não. Esses dois filhos aqui aparecem como dois songamongas que parece que também tem medo de perder o companheiro, a companheira, se agir assim, né? Peraí, com a minha mãe não, né? Então eles deixam. Isso também não pode ser assim, ou não pode ter um pouco de buscar limites e olhar para o outro, saber até que ponto tu vai deixar eu fazer o que eu quero sem me dizer nada. É uma Tu vê que provocação. todas as hipóteses aí nesse nível são válidas. O grande problema é a repetição constante do mesmo. E essa pessoa que está trazendo isso, ela vê, mas é Isso. impotente de mexer com a estrutura que está montada. Porque essas estruturas tendem a se cristalizar no tempo como zonas de poder, né? E então, realmente, né, são situações muito difíceis de serem mexidas, né? E eu até me lembrei, eu acho que foi o Pondé falando sobre essa tendência à uberização. A uberização é uma espécie de visão hoje de que eu posso ser um cara com capacidade de independência, de abrir um caminho, de ter uma Uhum. empresa, de fazer as coisas, né? E isso dá uma sensação assim de que eu vou chegar num determinado lugar, já que o dinheiro e a capacidade de eu ser um empresário é algo que me chama, né? Eu posso, vamos dizer assim, ir numa direção e essa direção ser absolutamente fictícia, mas só o fato de eu perseguir algo que é como se fosse assim uma coisa que eu nunca alcanço, mas que eu sempre estou correndo atrás, é uma forma de eu estar indo numa direção que eu nunca chego, mas ao mesmo tempo estou indo. Então, tu vê que são ideias ou tentativas de buscar algo que pode gerar um caminho de vida no tempo, e eu nem dou bola para o tempo, porque o tempo vai passando e eu nunca vou chegando lá. Até que daqui a pouco eu posso chegar numa depressão, numa inquietude, numa ansiedade e até numa perda de sentido de vida, né?
Uhum. Mas eu estou sempre buscando algo que deve ser maravilhoso, eu vou encontrar. E o obstáculo é sempre o outro, né? Aqui o amigo diz, primeiro ele deseja ao senhor e a mim, a todos aqui, um feliz ano novo, né? E aí ele diz, sou filho de uma família que só tem mulheres, 4 irmãs e a mãe. Meu pai morreu quando nós ainda éramos pequenos. A verdade é que tem o pensamento feminino, apesar de ser heterossexual. Até agora, só convivi com uma mulher durante 1 ano, acabei voltando para casa da minha mãe. Estou aqui e não pretendo mais ter outra família, porque não consigo conviver com outras mulheres. Já me indicaram que tenho que fazer terapia, mas acho isso tudo uma bobagem, até conhecer o Dr. Maia. Moro no interior de São Paulo. Estou mais uma vez aqui e estou na casa de uma parente da minha mãe, mas escuto vocês de lá. Minha mãe é ouvinte. Acha que a saída é única? É essa? Já estou com 39 anos. Realmente é uma zona complexa e como ele está dizendo que ao nos ouvir, né, Beatriz, ele está se dando conta de alguma coisa Pois é. mais pessoal e íntima, em que realmente essas complicações mais sofisticadas que nos habitam, elas, para que eu possa, porque eu sempre falei assim que sem o outro eu não sou ninguém, nós não conseguimos viver sem o outro. Então, o outro pode ser uma bênção e pode ser uma tragédia. E entre a tragédia e a bênção, tem várias posições intermediárias. Então, a psicoterapia bem feita, ou a boa psicoterapia, vai me dar condição de lidar com opostos que me habitam e criam situações, vamos dizer, tensas internamente. Então, à medida que eu me dou conta das tensões geradas por posições opostas internas, eu começo a ter uma capacidade de digerir essas oposições e me situar cada vez melhor comigo mesmo em relação ao outro, tanto o outro externo como o outro que me habita, como disse o nosso outro ouvinte. Então não tem outra possibilidade a não ser um diálogo mais sofisticado e, eu diria, quase filosófico de visão dessas posições internas muito sofisticadas, que vamos dizer, a maioria das pessoas tem dificuldades de entender estruturas afetivas que levam para condutas não muito interessantes para nós mesmos em relação aos outros. E por isso essa capacidade racional de metabolizar as incertezas é um dos grandes ganhos que eu teria que conseguir pessoalmente. Agora, sozinho, a minha capacidade autoanalítica ela é limitada. Eu acho que as pessoas também, vamos dizer, ganham muito quando leem. As leituras dão muita capacidade de percepção de mim mesmo. Então, a própria filosofia, leituras assim, um livro muito interessante é o Viktor Frankl, por exemplo, que tem uma linha espiritual bem desenvolvida, né? É um psiquiatra que viveu num campo de concentração, enfim. Ele tem essas capacidades. Então, tem literaturas que nos ajudam muito a ter esses insights. Mas eu quero dizer para ele que sem um terapeuta capaz de lidar com isso, aí também tem o terapeuta, né? Sim. As terapias hoje são muito assim voltadas para um tipo de coaching, né? Buscando o sucesso, buscando o caminho, como deve ser, ativo, né? Eu estou mais ligado a insights criativos, a intuições
e a visão do que está acontecendo com a pessoa. Ele colocou uma situação bem interessante interna dele, né? Sim, na Então, verdade, assim, ó, ele, 4 mulheres, mais a mãe, 4 irmãs, mais a mãe. E ele sem pai, quer dizer, sem pai não, o pai morreu, né? Imagino que toda a experiência dele seja muito feminina, assim, né? E dentro de um universo que é delas. Eu me lembrei daquele filme, A Casa das Sete Mulheres. É pois complicado, né? é, Não deve ser uma coisa fácil. pois é, aí tem a relação dele, vamos dizer assim, se ele há incompatibilidade com as mulheres, qual a relação dele com os homens no sentido de compatibilidade maior, já que ele se diagnostica como uma visão pessoal feminina ligada à maneira dele ser no mundo. Então, todas essas hipóteses que a gente levanta teriam que ser trabalhadas através de uma terapia, né? Sim, a proposta é essa e ele tem razão. É isso mesmo que ele tem que fazer. Procurar uma É, terapia e parar com essa imagem de que pode ser um milagre feito através de finais de semana e leituras. Ou então de isso. posts, né? Faz isso, não faz aquilo, é Porque proibido tu vê isso. hoje as terapias estão facilitadas, né, com a internet, com a comunicação, a Mas não terapia é a ou por mesma telefone coisa. ou visual. Não, não é a mesma coisa. Não adianta. Mas eu digo Não é. assim, estão facilitadas, por exemplo, eu tenho pacientes que são frequentes e moram na França, moram Sim. em Madrid, outro na Argentina, e são relações frequentes semanais, né? Por vídeo. Não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, dependendo da interação com o terapeuta, passa a ser importante, né? Não, não, eu quis dizer, não, eu acho que é a mesma coisa. Quando faz assim com um terapeuta, mesmo que seja o que facilita hoje é via internet, né? Aí Ah, isso. não, aí eu acho que é mesmo, daí é válido. Não é a É. mesma coisa quando tu vai para um encontro no final de semana, sabe? Aqueles encontros de Ah, que os a tua, coachings, né? as coaches Não. e tal, não é a mesma coisa quando tu começa a ler muito sobre o assunto, daí tu começa a te encaixar e fazer tu mesma a terapia. É disso que eu quero falar. Agora tem que ter uma pessoa capacitada para isso, para poder entender o que tu está falando e poder te ouvir assim com aquela coisa de que tu não é milagre, é um trabalho que tu está fazendo sério, né? Mas Não, isso aí, precisa ter o profissional e precisa ter a constância. E não é isso, milagre, né? não, é isso aí. Porque o coaching geralmente são grupos, né, que fazem e passam um fim de semana vivendo intensidades e depois, hipoteticamente, jogariam os problemas fora e está tudo resolvido. Sim, é coisa meio milagre, né? Eu me lembro que na década, a gente até já comentou sobre isso, na década de, acho que 90, foi anos 90 isso, entrou em cartaz, assim, ficou muito famoso a programação neurolinguística, a PNL, e eu vi acontecendo coisas assim, dramáticas de pessoas chegando segunda-feira no emprego, se demitindo, voltando, voltando para Ah, casa e tu fazer. viu isso, viveu isso? Eu vi isso acontecer, as pessoas chegando no final de semana, pegando a mala e indo embora, morar na pensão, no hotel, pedir demissão, pedir divórcio, tudo assim baseado num frenesi, numa espécie de hipnose de final de semana, assim, uma coisa bem babaca. Mas eu vi isso acontecer. E depois a pessoa se desmilinguir, né? 5 ou 6 meses depois tu encontra a pessoa tá toda totalmente desnorteada. Isso aí não é bom. Desde aquela época eu sou assim visceralmente contra esses tipos de coisa que prometem que a tua vida vai mudar depois de passar por um final de semana. Tu pode ir para É, aprender muita coisa, a gente aprende e tal, mas para mudar a vida, tu precisa fazer um processo, né? e tu vê que essas são soluções, vamos dizer assim, impulsivas, que depois tu pode te arrepender profundamente de decisões impulsivas baseadas numa visão muito parcial daquilo que deveria ser feito, né?
Pois é, isso aí, né? O nosso WhatsApp é o 986877340 e o nosso código de área aqui é o 51. A nossa amiga diz assim, Doutor Maia, todo ser humano já nasce com a capacidade da manipulação do outro, principalmente o homem? Nós temos que voltar sempre assim para o desenvolvimento pessoal, né? Que a gente nasce como uma tábua rasa, quer dizer, eu não tenho um psiquismo equivalente ao que nós temos hoje, depois de todo o nosso desenvolvimento. Então, essa situação pessoal de ser eu, ela está baseada na relação íntima da mãe com a criança. E aí uma terceira posição, que é a do pai dentro da mãe. Quer dizer que toda a estabilidade que me habita hoje, ela vem muito provavelmente, e é isso que acontece, de uma relação íntima, pessoal, onde eu sou a criatura humana, ela tem uma infância enorme, onde a importância dos cuidadores, no caso basicamente o pai e a mãe, tem uma importância capital. E o psiquismo todo é fundado no psiquismo do pai e da mãe. Quer dizer, eu me humanizo através da humanidade que me cuida, que é a mãe e o pai. Então, qualquer distúrbio maior nos primeiros 3, 4 anos das relações íntimas, porque tu, quando vê uma criança com a mãe, tu vê que é uma relação absolutamente amorosa, afetiva, não erótica, mas que nesse nível desenvolve todas as capacidades afetivas e de erotização possível como caminhos para o meu crescimento como um ser afetivo, erotizado e capaz de ter prazeres e ter o gozo do prazer íntimo. Então isso vem de uma estrutura básica que é a mãe. Em qualquer alteração, por isso que a gente chama assim, a mãe suficientemente boa está interagindo sempre com a mãe suficientemente má. Entenda-se mãe suficientemente boa, aquela que chega perto da criança no tempo certo, se afasta no tempo certo e volta no tempo certo. E a mãe suficientemente má é aquela que também, como a mãe boa, se afasta. Mas o fato da criança estar fundida com ela e esse afastamento ser categoricamente mantido numa sequência estável, vai dando condições da criança entender o outro como outro e não fundido consigo mesmo. E então a gente vê a importância que a mãe tem de estar comigo dentro de uma mãe suficientemente boa e de uma mãe suficientemente má para gerar minha identidade. Porque eu preciso me distanciar da mãe para ser eu. Então tem que ser uma mãe que está, mas ao mesmo tempo se afasta para que eu possa ser eu. Os distúrbios básicos por identificação negativa de todos os problemas que podem acontecer nesse período, que eu vou viver sobre a égide da mãe e do pai, e depois na adolescência, como a gente viu naqueles filmes divertidamente, tem uma importância enorme em montar esta personalidade que me habita hoje. E os riscos ou as identificações problemáticas vão se repetir à medida que eu não tenho consciência delas. Então, quando esse rapaz diz que a mulher dele ainda está dentro dele, ele está dizendo que houve uma identificação amorosa dele com ela e odiosa ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ser capaz de lidar com as duas posições opostas que se misturam. A raiva-ódio e o amor intenso. Onde é que eu ganho poder sobre isso? Numa linha de conhecimento. Conhecimento é eu entender que o amor e o ódio, de certa forma, e o medo e a agressividade estão sempre misturados na relação de crescimento que eu vou ter na vida. Então, se eu for capaz de entender isso através do conhecimento, e aí o conhecimento apareceu como terapia, ou como uma visão de entender afetos negativos e positivos que me habitam,
tem muito a ver com o meu passado, mas agora é responsabilidade minha. Eu que tenho que resolver isso, não é mais culpa da minha mãe e do meu pai. Eles me deram o que eles podiam dar, mas o problema que eu tenho hoje é meu. E esse é o caminho da busca de uma personalidade independente que eu me tornei, por mais problemática eu tenha sido no passado, ou que eles tenham sido problemáticos. Sim. Então, tu vê que é uma complexidade que agora é responsabilidade minha. Sim, esse salto, ele se dá muitas vezes ainda na adolescência e tem pessoas que estão com 50, 60 anos e ainda estão colocando a culpa nos pais, né? Exatamente, quer dizer, mas agora, no momento que eu entro na adolescência, eu começo a ganhar responsabilidades que eu ganhei lá nos 3 ou 4 anos, quando eu me identifiquei comigo. Eu ali disse, pá, a mãe é a mãe, o pai é o pai, o meu irmão é o meu irmão, então eu sou eu. Quando eu ganhei essa autonomia de dizer eu sou eu ganhei uma responsabilidade de tratar a mim e crescer comigo cada vez mais responsável. Então, mas é que devido a esse desenvolvimento complexo entre o bem e o mal, o amor e o ódio, eu deveria aumentar meu conhecimento de mim mesmo e cada vez ter mais responsabilidade sobre esta visão de mim, me encaminhando numa vida complexa que é um desafio constante. Nós estamos sempre entre a ilusão e a desilusão. Então, como chegar num entendimento pessoal? Esse é o grande dilema que todos nós temos e nos habita o tempo todo, né? Doutor Maia, nosso final de ano foi um desastre, está sendo e será sempre lembrado como um desastre. Um grande amigo nosso, que aparentemente não tinha nunca problemas, vivia muito bem, tinha o seu apartamento, carro próprio, uma boa estabilidade econômica, um cara bem resolvido, com uma namorada muito bonita, tirou a própria vida. E nós estamos paralisados. Até agora a gente não consegue descobrir por quê. Existe depressão oculta, silenciosa? Uma pessoa pode estar vivendo isso, dando risada, brincando e seguindo a vida normalmente? Essa é uma das coisas mais complicadas. Recentemente, uma paciente minha também viveu isso com um amigo, que inclusive era dono de um bar e comandava esse bar, e daqui a pouco apareceu enforcado. E fazendo a retrospectiva deste caso, e provavelmente desse que agora está sendo apresentado, existem problemáticas ocultas que me habitam e que são muito sérias, mas como, vamos dizer, narcisicamente a vergonha e o orgulho são estruturas internas muito fortes que me deixam absolutamente incapaz de abrir sentimentos e afetos, principalmente de sem sentido existencial, de perdas categóricas ou de grande densidade que, de certa forma, me envergonham e ferem o meu orgulho pessoal. Então eu posso guardar isso de uma forma em que a dor psíquica vai aumentando, vai aumentando. Eu não consigo abrir para ninguém, porque a vergonha e a soberba e o orgulho não deixam, porque eu também não admito que eu possa jogar para fora isso que eu estou vivendo. E o sem sentido vai aumentando e a dor psíquica vai aumentando de tal forma que eu posso querer parar a consciência da dor. Tem adolescentes que se cortam para trocar a dor psíquica pela dor física. E aí é um sinal que estão dando de que algo muito problemático está acontecendo e que então aí o caminho é uma terapia. Mas esses suicídios, assim como esse, provavelmente ele escondeu algo muito sério interno que foi evoluindo dessa forma a ponto dessa dor psíquica que a gente não sabe ao que está ligado, mas agora provavelmente vão pesquisar mais coisas em relação à vida que ele estava vivendo e os relacionamentos, e aí então vamos ter pistas. Mas realmente é isso que eu
resumidamente disse. A dor psíquica pode chegar a tal momento interno e, vamos dizer, escoltado pelo orgulho narcísico, a vergonha e toda uma série de dúvidas, que eu não aguentando essa pressão, eu prefiro extinguir a consciência e o suicídio. Doutor Maia, uma pessoa que anda a 300 quilômetros por hora numa estrada, numa motocicleta potente, é uma suicida? De certa forma, né, eu sei de todos os perigos que uma velocidade dessas implica, e volta e meia a gente vê acontecer acidentes terríveis por causa disso. Então, há uma tendência oculta nessa pessoa a uma busca de sair da vida de alguma forma. E, ao mesmo tempo, é aquela vivência do explorador, né? Por que eu vou me atirar de paraquedas ou me atirar de uma montanha com asa delta? É um Por que aventureiro. eu vou fazer... A estrutura do aventureiro realmente também pode ser entendida como a busca da morte. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser um aventureiro que descubra coisas interessantes e abra caminhos novos para outras pessoas, né? Mas eu realmente estou de acordo que essa busca de zonas de alto perigo também tem uma conotação assim de buscar ocultamente um caminho mortal, né? B, a minha mãe era ótima, mas também era insuportável, amarga e falava mal de todo mundo. Ela tinha uma característica peculiar. Nos levava no parcão, no Moinhos de Vento, na parte dos brinquedos, era muito grande. Ela se escondia e quando eu e meu irmão entrávamos em desespero, ela aparecia e ria muito. Ela tinha um prazer enorme nisso. Pois é, eu acho que essa mãe tinha um prazer assim, meio sádico, né? De ver o sofrimento dos filhos e entrar como salvadora. Porque ela gostava e degustava de uma forma assim, irônica, né? Mas até agressiva, porque, segundo o que a ouvinte relata, eles estavam apavorados, né? Sim, a criança não vê a mãe num parque sozinhos, a dor da perda, o medo do ambiente que não é deles. E é o tipo. Agora tem uma coisa estranha, né, doutor Maia? Nós hoje vivemos uma sociedade aí através do TikTok, não sei o quê, e até mesmo nos programas de TV aparece aquela coisa da pegadinha, de fazer aquela coisa da surpresinha. Doutor Maia, eu vou me revelar aqui. Vou fazer uma revelação importante. Eu odeio, mas não é assim eu não gosto, eu odeio pegadinha. Eu odeio surpresinha, que faz a pessoa ficar se sentindo ridícula, a criança sendo ridicularizada, sabe? Eu acho assim de uma coisa tão infantiloide, beirando a debilidade mental, eu fico possessa quando fazem isso comigo. E hoje não, né? Hoje eu tô bem mais calma para quase tudo. Mas é a velhice, eu acho. Não tenho impressão que é a questão da idade. Mas assim, ó, eu acho assim de uma falta de respeito absoluta e imperdoável com o outro determinadas pegadinhas. Essa aqui é uma que eu consideraria uma falta de respeito enorme com as duas crianças. E provavelmente ela fazia só de brincadeirinha mesmo. Sabe? Não, é aí que entra isso que nós chamamos de sadismo degustativo. A pegadinha, vamos dizer, do amigo secreto, de tu criar uma situação meio ridícula e daqui a pouco, então, dá o que O deveria ter presente sido dado verdadeiro. como início, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, criou uma situação ridícula para outra pessoa. Esse tipo de sadismo é constante na nossa vida. Nós adoramos esse tipo de coisa em determinadas pessoas, claro, né? Tu está colocando bem que eu detesto Odeio. isso e Não é jamais detesto. faria com alguém. Não. Mas a degustação disso é muito comum, né, Beatriz? É As aquela pessoas coisa da, adoram fazer é isso. aquela coisa da pessoa que está toda hora brincando, brincando, brincando e ofendendo todo mundo. Exatamente, o cínico, o mais, vamos dizer assim, irônico,
o gozador irônico que está sempre querendo, vamos dizer assim, chamar atenção numa linha mais agressiva, de uma determinada piada, de uma colocação determinada em grupo, é uma das coisas mais comuns de relacionamento em grupo, só que é muito fácil passar o limite do outro, né? E aí criar posições difíceis de serem resolvidas. Encontrei uma outra eu, diz aqui a amiga. Eu também odeio. Odeio, odeio, odeio. KKKKK. É que essa coisa do odeio é tão violenta, né? Aí quando tu fala, para tudo, eu odeio isso, eu odeio. Mas olha o prazer no odiar também, né? Sim. Que tesão que me dá o Sim, odiar. sim, exatamente. Ai, eu odeio demais, né? É muito como eu odeio. É bem E também legal. tem eu amo, né? Eu amo demais, eu amo isso aí. É aquela. Tem um pouco de dramaticidade, né? Tem um lado da gente que é meio tá no palco, né? A gente quer aparecer também, a gente quer aplausos, a gente quer vaias, sei lá. É um pouco assim narcisista, né? O drama é uma das coisas mais comuns na nossa vida, né? É o ser mais dramático e o dramático implica em afetos assim mais densos, mais pesados, né? Então os romances, quanto mais intensos, mais eróticos, mais gozosos são, assim como os estados odiosos, né? O lado oposto. Eu saí da fase gozosa e tô na gasosa. Eu sou uma gozadora odiosa. Cheia de ódio. Eu preciso sentir alguma coisa. Eu perdi aqui, tá aqui, agora achei. Uma amiga nossa também mandou assim, ó. Eu fiquei sabendo de um amigo que resolveu viver na rua e anda pelas ruas numa cidade do interior. E o que o Dr. Maia nos diz isso? É um cara que tem uma grana boa, mas ele resolveu viver nas ruas, ele teve um sonho um belo dia, que era um pássaro, e resolveu viver nas ruas uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, não parece ter nenhum problema mental. Pois é, aí realmente eu diria assim que parece que é um daqueles desbravadores de novidades que o deixam mais, vamos dizer, voltado para um sentido pessoal, né? Ver uma experiência dessa. Eu tenho condições, mas eu gosto de viver na rua. É uma maneira pessoal de entender o mundo que deveria se conversar melhor com ele para entender isso, para mim, por exemplo, entender, porque ele parece que está satisfeito de fazer isso, né? Pois é, mas é uma coisa muito bizarra, né? A pessoa tem uma condição legal, tem a sua casa, tem a sua vida, tem a sua grana, aí ela tem um sonho que ela é um pássaro e a partir dali ela vai viver na rua. Pois é que esses sonhos bizarros são muito interessantes de várias pessoas, né? Tem até programas de televisão, como é a vida remota, né? O sujeito se isola ou vai fazer aquele, pelados e perdidos durante 21 dias, né? É um mau gosto isso, né? Gente, fala sério. Mas tu vai fazer um negócio, mas né? Meu Deus do céu, vai sair pelado por aí, enfrentando cobra, escorpião, carrapato, centopeia, tudo peladão, peladona, meu Deus do céu, né? Tem que ser um start ali da vida, assim, muito curioso, né? É que aí entra uma coisa interessante que nós falamos há pouco desse suicídio. O suicídio que, nesse caso, surpreendeu todo mundo, porque aparentemente não indicava que fosse acontecer isso. Não. Eu posso dizer que certas pessoas começam a ter uma vivência de sem sentido em crescente, então daqui a pouco fazem uma coisa assim meio intempestiva, como fazer um grande desafio, que é uma das formas, vamos dizer, de gerar sentido para preencher o vazio que está habitando naquele momento. Então dá para entender que essa é uma das formas, vamos dizer, de lidar com a depressão e com a ansiedade,
gerando condutas estranhas, né? É Bota uma forma de estranha se nisso. salvar. Bota estranha nisso. É. Mas aí eu continuo vivo, né? Mas é como tu disse, não tenho comida, tenho que fazer um abrigo, chuva, tudo que é tipo de bicho. Fico Não é 21 não dias. é uma punição, a pessoa não está se punindo. Tu pode misturar tudo. Eu Ah, diria que é mais uma busca de sentido numa vida que está gerando um sem sentido existencial. tipo assim, doutor Essa. Maia, fala comigo aqui. Eu não sinto Hum. mais nada, tá? Eu não consigo mais sentir graça nisso, não tenho mais graça naquilo. Já experimentei tudo que eu queria experimentar. Quer dizer, a pessoa chega num momento em que ela fica um vaziozão, assim. Aí ela olha em Isso mesmo. volta, então eu vou lá ficar pelado 21 dias e ficar ali com escorpião, centopeia, papo, como é? Sapo, sei lá, né? Eu vou ficar à mercê ali. É melhor do que, de repente, tirar a vida. Exatamente. Quer dizer, eu nem me dou conta disso, mas Claro, esses não é uma coisa desafios, clara na minha cabeça. Aham. não é. A pessoa busca uma coisa de risco ou de busca de risco para ganhar um novo sentido, porque aquela nova posição cria uma condição de eu lidar com a ansiedade e com o sem sentido que começa a me habitar, que é uma negatividade interna que habita muitas pessoas. Tudo parece que perde sentido. Eu estou aqui, mas nada mais me toca. E eu então começo a viver uma zona de vazio interno que é uma das coisas mais complexas e difíceis de enfrentar. Então eu viajo, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou para a rua, eu vou fazer esse tipo de coisa aí do pelado, ou mudo de vida, ou faço alguma coisa diferente. Ou vou para É um muito. voluntariado muito bizarro em algum lugar. Agora tu falou, me lembrei de uma paciente minha que, quando terminou o voluntariado, fantástica no voluntariado, ela entrou em depressão. Por quê? Porque o sentido se foi, tudo aqui. É quase assim, por que que não tem mais catástrofes? Quase que eu Aham, disse para ela assim, quem sabe tu entra para o grupo dos Médicos Sem Fronteira, porque aí tu está sempre perto de uma catástrofe uhum. e vai auxiliar, porque foi um vazio. Aquela vivência de ajudar era maravilhosa. E E agora, de novo aí entra o excesso de adrenalina. exatamente, quer dizer, o adrenocromo está funcionando. Sim. Quer dizer, tu tá. Porque assim, ó, daqui a pouco, todo dia, tu faz tudo igual. E isso aí é uma fatalidade na vida de todo mundo. Chega um momento que tu para e diz, bah, minha vida tá uma merda. Todos os dias tu faz tudo igual. Tu sabe exatamente a pessoa que tu vai encontrar na portaria, o colega que tu vai dar bom dia quando chegar na empresa. Sabe, a vida fica uma dinâmica assim de o padeiro é o mesmo, a padaria é a mesma, o cara do ônibus é o mesmo, tu dá bom dia para todo mundo, já conhece todo mundo. Isso é fatalidade, não tem, ninguém foge disso. Tu chegar naquele dia e ver que a tua vida meio que deu um. Aí tu começa. Se é uma. Tem pessoas que se acomodam e ficam 20, 30 anos fazendo isso de boa. Mas tem aquele mais mal acabado que daqui a pouco ele pira, né? Isso aí Exato. começa a ficar fazendo mal para ela, para ele, e mais ou menos começa a atrair até coisas mais bizarras, se colocar em situação de risco, experimentar coisas que não deveria experimentar. A pessoa vai fazendo meio sem querer, né? Isso, e tu vê, e aí a gente entende essa busca, vamos dizer assim, que quase é meio louca, né? Mas a vida vai envelhecendo e eu daqui a pouco busco um Alzheimer, uma demência para me esquecer Para desse vazio que esquecer. me habita. Ou Puta então que vou para a pariu. Suíça me matar. Agora eu falei um palavrão aqui, porque realmente não estou dizendo, é claro que isso não é todo mundo, mas é uma fuga também, né? Sim, eu acho que deve ter alguma coisa também psicológica mais profunda que é difícil de identificar. Mas tu viu aquele, eu não me lembro do nome dele, né, que participava das letras brasileira, né, como é o nome dele? O Cícero, né? Isso, que se matou,
que foi lá se Ele, matar lá ele, fora. ele se deu conta que estava esquecendo as coisas e estava começando assim um tipo de Alzheimer, eu acho que eu não sei se ele se deu conta, ele disse, eu quero morrer. E foi para a Suíça com o marido, né? E morreu de mão com ele, com suicídio Assistido. assistido. Que eu Quer já dizer, tenho. aí dá para nós entender talvez esse sem sentido que a nossa ouvinte falou do amigo que se matou, né? Por isso que, de repente, tu tem, assim, é uma sugestão, tipo assim, ficar olhando em volta para ver se não tem alguma coisa que tu acha legal, e daí tu vai lá tentar aprender aquilo ali. Começar um curso de uma coisa bem nova, bem diferente de tudo que tu já fez, tentar conhecer alguma coisa, sei lá, procurar coisas diferentes para fazer, que não vão mudar a tua vida, mas que vão botar uma curiosidade nova, né? Isso Um gera bem um sentido novo. novo. Aham. Que aí depende muito da pessoa de ter a consciência de que o sem sentido aumentando, eu preciso gerar um novo caminho que dê sentido para mim continuar vivo ou pelo menos a minha estabilidade psicológica não ficar ameaçada, né? A nossa amiga diz: eu tenho horror dessas pegadinhas, tanto para velhos ou crianças, em tudo. Odeio. Eu também, eu vou deixar bem claro, não me faça Se não me surpresa porque engano eu é não na gosto. Pampa, né, Beatriz? Ah, Se não me engano é na Pampa que tem as pegadinhas constantes, né, que tem um sucesso incrível. não, começou com o Faustão, né? O Faustão, É. foi ele que trouxe para a televisão. Hoje parece que deve ter na Rede TV, né? Tem um programa só de pegadinhas. Mas eu não assisto, mas não assisto mesmo, odeio aquilo. O Silvio Santos também, o Silvio Santos também tinha, bem famoso. E o Silvio Santos morreu, viu? Pois Que é. incrível. O Silvio Santos. Não vamos, Bea, não vamos mais ganhar aviãozinhos, Não aviãozinhos. tem mais aviãozinho. Mas deixa eu fazer uma promessa aqui pro ano que vem. Doutor Hum. Maia, tudo indica, tá? Eu ouvi vozes, alguém falou comigo pelo astral e me disse que em 2025 nós vamos ver e saber da prisão oficial mesmo, e preso de 2 ex-presidentes. 2 Ah, é? ex-presidentes estão na fila para ir para a cadeia em 2025. Ah, é? Eu não sabia. Esse último aí, o Jair e o Fernando. E? E o Fernando. O Fernando, Fernando Collor, muito provavelmente vai acabar, Ah, o Fernando Collor. nem que seja um dia só, tá? Mas ele vai acabar preso em 2025 por ordem do STF, Olha, bah. tá? Olha só a previsão que eu estou fazendo aqui, tá? Bom, essa é uma previsão interessante. Vamos ver. Vamos ver como é que estão as minhas bolas. Vamos ver, vamos ver. Doutor Maia, muito obrigada por todo esse ano de 2024. Eu só falo com o senhor agora ano que vem, tá? Então, Certo. assim, ó, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer, a não ser esse muito obrigado que eu digo sempre aqui, que é de coração pleno, assim. Obrigado por Certo. estar com a gente, obrigado por usar o seu tempo num final de semana para se ocupar com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Tudo Tá de certo. bom para todos vocês, para toda a família, que tenha uma passagem muito legal, muito franca, muito tranquila, e que a gente comece com o pé direito e o esquerdo também em Tá bem. 2024, 2025, ok? Tá certo. Um abraço para ti e os ouvintes todos. Tudo de bom no ano que vem. Obrigada. Eu conversei, como sempre faço, aos sábados aqui, com o Dr. Herberto Edson Maia, que é um psiquiatra que a gente sabe que tem uma generosidade muito grande, uma capacidade assim de compreensão do ser humano, e por isso ele é um grande terapeuta, né? Em atividade, está trabalhando nisso. Dr. Herberto Edson Maia, vale a pena, viu? Um grande ser humano. E com ele também eu mando aquele abraço bem direto aqui para a Rejane, que mandou uma foto tirando jabuticaba, direto do pé da jabuticaba, arrancando as bolinhas
da árvore, né, ali do tronco, muito legal. Obrigado a todos. Obrigado, desculpa alguma coisa, alguma brincadeira sem graça aqui. Eu volto, se tudo der certo, na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, nesse nosso encontro aqui na nossa Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Desejo assim, ó, só paz para todo mundo. Grande beijo e até segunda-feira, se tudo der certo.